Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 7. Aleluia. Depois nós vamos ler até o 12. Depois vamos lá para o versículo de número 30. E também ler alguns versículos. Versículo de número 7 do capítulo 6 do Evangelho que escreveu Marcos. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Verso 13. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo de número 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem com liberdade tomar um assento. Aleluia, glorificando e exaltando ao Senhor nessa noite. Aleluia, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Ele tem preparado oportunidades para que nós possamos adorar a Ele. E eu sei que você sabe, mas eu quero lembrar você que para nós nessa noite, eu, você, nós, todos que estamos aqui, é um privilégio, um enorme privilégio poder estar aqui nessa noite. Jesus te deu essa oportunidade. Então entenda nessa noite, para você estar aqui, é um privilégio. Então aproveite essa oportunidade e glorifique, exalte, sirva ao Senhor, adore a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de louvor, de glória, de adoração. Ele se faz presente aqui no nosso meio. O nome dele é poderoso, ele é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observando o culto nessa noite e prestando a Deus o meu louvor, a minha adoração, atentado pelos louvores, olhando atentamente, belas mensagens foram ministradas aqui através dos louvores, exaltando e engrandecendo o nome de Jesus. Aleluias, e de fato Ele é o grandão. Nosso Deus é um Deus grandão. Aleluias, e esse louvor que os irmãos louvaram aqui, aleluias, traz para nós uma certeza de que nós somos na face dessa terra, nada mais além do que peregrinos. Estamos aqui apenas de passagem. Aleluias, para ir para um lugar aonde Cristo Jesus preparou para nós. Está preparadinho, está tudo arrumadinho. Aleluia. E dentro, muito em breve, eu creio que nós estaremos adentrando os portões celestiais e tomando por herança o reino dos céus, viver eternamente com Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, olhando para este texto, aleluia, estive meditando por algumas vezes neste texto, orando a Deus e pedindo ao Senhor, por meio do Espírito Santo, que
pudesse falar conosco, trazer aos nossos corações uma palavra que fosse da nossa necessidade. Porque eu não tenho nada como palavra para oferecer para os irmãos. Mas antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já conhecia este culto. O Senhor já sabia que estaríamos aqui. E Ele trouxe você aqui porque Ele tem uma palavra para o seu coração. E Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a necessidade da igreja. Aleluia. Nós vamos observar, irmãos, que Jesus, Ele, conforme Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. A Bíblia nos diz que Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade. E João, no capítulo 1, vai escrever que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus, Ele deixou o céu de glória, a sua majestade, o seu trono, e Ele se fez carne. Andou, habitou aqui na terra como homem. Aleluias, cumpriu um ministério aqui. Aleluias, mas o tempo que Jesus, Ele teve aqui na face da terra, foi um tempo determinado. Aleluias, por um tempo Jesus esteve aqui, aleluias, para cumprir um propósito, mas o propósito não parou lá em Jesus, não, mas Jesus, Ele precisava ser assunto aos céus, aleluias, lugar que era de direito dele, aleluias, porque Ele é Deus, mas Ele confiou a continuidade daquele projeto, do propósito, a alguns homens. E eu, observando esse texto, olhando atentamente para esta palavra, nós vamos observar que Jesus, enquanto esteve aqui, cumprindo o seu ministério, aleluias, Ele foi um exemplo a ser seguido. Jesus, Ele foi um exemplo de homem, de humildade, um exemplo de pessoa, aleluias, um pregador, um exímio pregador, ganhador de almas, plantador de igreja, aleluias, e é essa responsabilidade que Ele confiou, aleluias, para que pudesse dar sequência, aleluias, porque o projeto dele era passar um período de tempo aqui, pagar um preço que nenhum de nós tínhamos condição de pagar, e tirar de sobre os nossos ombros o peso da condenação que havia sobre nós. Jesus pagou o preço, cravou lá na cruz, aleluia, e nos livrou do peso do pecado. E hoje, pelo poder do sangue de Jesus, nós somos livres, nós somos libertos para a glória de Deus Pai. Aleluia. Só que nós temos também um propósito, um projeto a se cumprir. Nós vamos observar que Jesus, durante o tempo em que Ele esteve aqui, aleluia, como exemplo que era, e a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele inicia o seu ministério ali na Galileia, anunciando a palavra, pregando, aleluia, o Evangelho, e a mensagem de Jesus, glória a Deus, era: arrependam-se. A mensagem que Jesus anunciava era arrependimento. Aleluias, porque nós precisamos nos arrepender para que haja salvação. Aleluias, em nós. O arrependimento, ele traz a salvação. Precisamos nos arrepender. E a mensagem de Jesus era: arrependam-se. Arrepender de uma vida pecaminosa. Arrepender de uma vida, aleluia, de pecados, para então estar na presença do Senhor fazendo a sua vontade. E Jesus inicia o seu ministério, aleluia, ali na Galileia. Marcos capítulo 3, o versículo 13 e 15. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Aleluia. Depois Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis,
e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. A pregar o quê? O evangelho e o arrependimento. Aleluia. O que me chama a atenção, aleluia, é que em Marcos capítulo 1, o verso 14 e 15, no início do ministério de Jesus, versículo 14, depois de João o Batista ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, e ele dizia, qual era a mensagem que Jesus pregava? O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no evangelho. Aleluia. O que Jesus, aleluia, propunha era arrependimento. Para quê? Para a remissão dos pecados, para que almas pudessem ser salvas pelo poder do evangelho. O projeto de Jesus era vir pagar um preço para dar a mim e a você a oportunidade de um dia alcançarmos os céus de glória. E sem arrependimento, irmãos, não há conversão. Sem arrependimento não há salvação. Por isso a mensagem central de Jesus era: arrependam-se. Arrependam-se. Creia no evangelho. Creia no Filho de Deus. Saiba que Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Saiba que Ele é poderoso para perdoar o nosso pecado, para lavar as nossas vestes. Saiba que Ele é poderoso para jogar no mar do esquecimento o seu passado de erro. Aleluias, as suas atitudes que não agradou a Ele. Mas, aleluias, através do arrependimento, aleluia, Jesus, Ele pega o seu pecado, o seu erro, aleluia, as suas transgressões, aleluia, e joga no mar do esquecimento e não esquece, aleluia, e não se lembra mais do seu pecado. Ele perdoa pecado, mas é através do arrependimento. Então arrependa-se, aleluia. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Não há conversão sem arrependimento. Não há conversão sem mudança de vida. Eu dizia isso aqui na sexta-feira na escola dominical. Aleluia. Arrepender traz consigo como consequência uma mudança de vida, uma mudança de rumo. Aleluia. E é isso que Jesus espera de nós. E Jesus, como exemplo, ele separou para si alguns homens. E durante um tempo, Jesus, ele caminhou com os discípulos. E o que me chama a atenção é que aquela caminhada com os discípulos era o Senhor Jesus propondo para os discípulos uma escola, uma faculdade. O que Jesus estava fazendo com os discípulos era ensinando através de palavras e de atitudes. Aleluia. Jesus, ele não ensinava somente através das suas palavras, mas aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus ensinava, Jesus também vivia. Aleluia. E com o exemplo de vida, Jesus caminhou com aqueles discípulos ensinando. Em algum momento da caminhada de Jesus com os discípulos, João Batista, ele foi morto. E Jesus então volta para a sua terra, a região aonde a família de Jesus vivia, ali na Galileia. E agora Jesus então começa a se destacar. Aleluia, o seu ministério inicia-se na Galileia. Mas ali havia a família de Jesus, os vizinhos, as pessoas que conheciam Jesus e a sua família, viu o crescimento de Jesus. Então os feitos de Jesus ali, aleluia, não foram tão impactantes, pelo fato das pessoas conhecerem os pais, os irmãos, as irmãs, a família de Jesus. E Jesus então,
observando aquela situação, ele decide sair dali e começar a pregar o evangelho nas regiões vizinhas. Aleluias. Em um determinado ponto, Jesus, ele, observando que os discípulos estavam prontos, Jesus então decide agora, aleluias, a confiar, a experimentar os seus discípulos. Irmãos, o que eu acho interessante é que a nossa vivência como crentes, como servos do Senhor, existe momentos na nossa vida, momentos de crescimento. A nossa fé, irmãos, ela é crescente. Nós vamos vivendo e as experiências que nós temos, a vivência com Deus vai trazendo para nós experiências, e essas experiências faz com que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Porque a convicção que temos a cada dia é de que Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E os discípulos agora, então, tomado daquela ordem, porque Jesus, ele ordena os discípulos. E olha o que o texto diz. E Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Aleluia. Então, ele chama os seus 12 discípulos para enviá-los de 2 em 2. Agora eu vejo então Jesus, certamente, não sei em que momento, a Bíblia não registra, não sei se foi no café da manhã, no almoço, ou no café da tarde. Sei que em algum momento Jesus reúne com os seus discípulos. E talvez naquela reunião, aleluia, Jesus fala um pouco mais sério com eles. Não que Jesus brincava nas suas palestras ou nas suas conversas, mas Jesus agora estava confiando aos seus discípulos aquilo que os discípulos estavam acostumados a ver Jesus fazer. Aleluia. Jesus estava agora dando oportunidade para que os discípulos pudessem experimentar aquilo que Jesus realizava. Jesus chama os discípulos e diz: olha, chegou o momento de vocês. Chegou a hora de vocês. Aleluia. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Estarei despedindo vocês agora, de 2 em 2, para que vocês vão, aleluia, às aldeias vizinhas e pregue a minha palavra. Só que o interessante é que Jesus, quando ele ordena os seus discípulos, Jesus não os abandona. Jesus não permite que eles vá, irmãos, de qualquer maneira, não. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, no versículo de número 7, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade. Jesus disse: olha, vocês vão, mas não vão de qualquer maneira. Aleluia. Vocês vão, mas vão com autoridade. Eu lhes dou autoridade. Aleluia, para que vocês vão, aleluia, e façam uma obra. Aleluia. Para que vocês tenham autoridade sobre os espíritos imundos. E aí Jesus, no versículo 8, então ordenou-lhes que não levassem para o caminho, nada para o caminho. E eu fiquei pensando, mas por que Jesus, enviando os discípulos, Jesus dá uma ordem dessa? Por que Jesus agora então, enviando os seus discípulos, ele ordena, a ordem de Jesus é muito clara e específica no texto. Jesus diz: olha, vão, mas não levem nada para o caminho, exceto um bordão. E os irmãos sabem o que é um bordão? É uma vara, é um cajado. Aleluia. E bordão simboliza a autoridade. Louvado seja Deus. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vocês vão, e não vai ser fácil.
Outra vez Jesus dizia para eles: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então sejam prudentes. Aleluia. Mas agora Jesus está enviando eles e dando autoridade, dizendo: vocês estão indo, aleluia, mas não levem nada com vocês, a não ser um bordão. Aleluia. E o que é isso? Autoridade. O bordão simboliza a autoridade. A Bíblia lá em Números, capítulo de número 16, e também adentra para o capítulo de número 17, nós vamos ver uma história triste na história do povo de Israel. Deus, quando ele tira o povo ali do Egito, e o povo começa a caminhar pelo meio do deserto, rumo a uma terra que Deus havia prometido. E Deus então coloca sobre aquele povo autoridades, homens, líderes, para que pudesse liderar aquele povo até a terra prometida. Acontece que, no meio daquela situação, alguém, não entendendo o projeto de Deus, se rebela, não aceita o que Deus havia determinado e se levanta contra as autoridades que Deus havia designado para conduzir aquele povo. Estou falando de Corá, Datã e Abirão. E por meio desses três, eles reúnem ali uma turma e começam agora a questionar as ordens que Moisés e Arão davam, querendo eles estar no lugar de Moisés. E se tem uma coisa, irmãos, que nós aprendemos na Bíblia, é princípio de liderança. Paulo vai escrever que Deus, o próprio Deus, ele chama uns para cada função. E nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aleluia. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é a gratidão. Então seja grata onde Deus te colocou e o que Deus te deu. Aleluia. Então aquela turma agora começa a se rebelar. E nós conhecemos a história, alguns dos irmãos conhecem. Deus não aprova aquela situação, a terra abre e engole ali Datã, Abirão, Corá e toda a sua família. E o povo então se revolta. E o texto vai continuar nos dizendo que o povo se revolta e começa agora a murmurar contra Arão e Moisés. E Deus então, irado com aquela situação, coloca uma praga no meio do povo. E Moisés então corre, fala com Arão: olha, pega o incensário, vamos passar no meio do povo para curar essa praga. Aleluia. E o povo então, agora, Moisés e Arão começam então a passar o incensário ali, orando a Deus e buscando a Deus. A praga cessa, mas morre mais de 14 mil naquela situação. Moisés ora a Deus para que aquela solução pudesse ser resolvida. Então Deus fala com Moisés: Moisés, então reúne os chefes de cada família e coloca sobre a mão deles um bordão, e para que eles possam entender de fato qual é a minha vontade, você vai fazer o seguinte: cada família será representada por um bordão, e você vai terra esse bordão, no outro dia você vai pegar o bordão que florescer, aleluias, para que todo Israel saiba, aleluias, é esse que eu escolhi. Na manhã seguinte, vai lá Moisés, Arão, ele tira esses bordões, e o bordão, a vara de Arão, é que havia florescido e dado amêndoas, tinha dado fruto. Aleluia, ali mostra a autoridade que Deus havia concedido na vida de Arão. Então o bordão nos fala de autoridade. Era o que o Senhor Jesus estava colocando nas mãos dos discípulos. E o bordão também, naquele tempo de Jesus, servia como
um instrumento de autodefesa. Os pastores usavam os cajados, os bordões, para conduzir as ovelhas. Então, às vezes, quando vinham os predadores, aquele bordão era usado como um instrumento de autodefesa. Ou seja, era praticamente uma arma, para que o pastor ele pudesse usar no momento de dificuldade. Mas o que eu acho tão interessante, irmãos, é que da mesma maneira que Jesus agora estava enviando aqueles 12 discípulos para dar continuidade a um projeto grandioso, a uma missão gloriosa, que é pregar o Evangelho, Jesus também nos envia. Aleluia. E Ele também nos dá autoridade. E Ele também coloca um bordão na nossa mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o interessante é que o bordão que hoje nós temos não é um pedaço de pau para nos defender. Porque Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, e o versículo de número 4. Olha o que a Bíblia nos diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aleluia! O que nós temos à nossa disposição hoje não é um pedaço de pau. Aleluia, nós não podemos sair para fazer a obra do Senhor armados com as nossas armas, mas com as armas, aleluia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. O que nós temos à nossa disposição não é um pedaço de pau, mas é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, aleluia, para continuarmos a obra que o Senhor confiou na nossa vida. Aleluia! Não precisamos mais de um cajado, ou de um pedaço de pau, não. Não é com essas armas que nós vamos lutar. Aleluia, nós temos que pregar sim. Nós temos que levar a palavra sim. Nós temos que evangelizar sim. Aleluia, mas não com as nossas armas. Porque nós vamos enfrentar dificuldades. Aleluia. E as dificuldades que nós enfrentamos hoje não é a dificuldade que eles enfrentavam naquele tempo. Não são predadores. Nós não vamos precisar de um pedaço de pau, aleluia, para afugentar. Mas são pessoas que não aceitam a palavra, aleluia. Mas para isso nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, aleluia. Poderosos em Deus para destruir as fortalezas, os pensamentos errôneos, equívocos, aleluia, deste mundo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O interessante é que Jesus também diz para eles, olha, vocês não vão levar nada. Então Jesus, ele diz para eles o que eles vão levar. O que vocês vão levar? Um cajado, um bordão. Mas vocês não vão levar, aleluia, nem pão, nem sacola e nem dinheiro. E eu fiquei pensando, mas por quê? Para nós entender o porquê deles não levar nem sacola, nem pão e nem dinheiro, precisamos nós entender, aleluias, o que eles deviam levar, aleluias, naquela viagem. Eles deviam levar, eles deviam estar calçado com as sandálias, e eles não podiam usar duas túnicas. Então, para que nós possamos entender o porquê de não levar pão, sacola e dinheiro, nós precisamos saber de que eles precisavam estar calçados com as sandálias, aleluia, e não levar duas túnicas. E sandália vai nos falar da urgência, aleluia, daquela viagem. O que o Senhor Jesus queria com eles era a urgência de sair e pregar a palavra. E essa urgência continua ainda nos dias de hoje.
Porque muitas das vezes a igreja, ela se acomoda no fato de estar nos cultos, quarta, domingo, em algum outro dia da semana, e para muitos crentes, isso já é necessário para manter uma vida com Deus. E eu digo para você que não. Nós não fomos levantados. Nós não fomos tirados do mundo. Nós não fomos resgatados das mãos do adversário para simplesmente só estar nos cultos, nas quartas, nos domingos, nas segundas. Não. O chamado da igreja, aleluia, ele é universal. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Mais necessário do que vir ao culto é eu pregar a palavra de Deus lá fora. Mais necessário do que eu estar presente nos cultos, aleluia, é eu anunciar para as pessoas que estão lá fora o Jesus Cristo que cura, salva, batiza e leva para o céu. Por isso que Jesus diz para eles: olha, estejam calçados com as sandálias. Sandália nos fala de prontidão, de agilidade, de rapidez. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 11. Olha o que o texto nos diz. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, e ao passar de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Ou seja, quando Moisés, ele sai com o povo ali do Egito, ele estabelece ali a Páscoa. O que o Senhor queria com eles era pressa. Olha, vocês estão saindo, vocês vão comer essa Páscoa, mas sai depressa, porque o projeto que eu tenho é grande. Aleluia, nos fala de pressa. Aleluia, nós devemos estar preparados, calçados com a sandália, para pregar a palavra do Senhor, não acomodados no nosso cantinho, aleluia, mas tem vidas lá fora, irmãos, precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. E o que tem me entristecido, irmãos, de coração nesses últimos tempos, é ver como a nossa cidade anda. Quantos jovens, irmãos, estão morrendo aí toda semana? Aí você vai olhar a idade, é 20 anos, 18 anos, 22 anos. E como estão a vida desses jovens que estão morrendo? Isso tem me preocupado, irmãos. Porque muitas das vezes a igreja tem se calado diante dessa situação. O que muitos de nós têm feito diante dessa situação é lamentar. Mas lamentar só não resolve. O que nós precisamos é levantar como igreja e pregar a palavra que cura, que liberta e que leva para o céu. Porque esse é o chamado da igreja. É isso que Jesus quer de nós. Que nós tenhamos pressa, estejamos calçados com a sandália, aleluia, para tirar das garras do adversário vidas que têm sido ceifadas todos os dias. E o que nós como igreja temos feito? Aleluia, sandália nos fala de pressa. Atos capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que Pedro estava preso na prisão, com a sua morte decretada para o dia depois da Páscoa. Aleluia. Mas Deus ouviu a oração que a igreja fazia. Envia um anjo lá na prisão. Quando o anjo chega lá, Pedro está dormindo. O anjo desperta Pedro e diz para Pedro, Pedro, Atos capítulo 12, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. E o anjo continuou a orientá-lo. Veste a tua roupa e calça
as suas sandálias. Para quê? Porque eu tenho pressa, Pedro. Sai, Pedro. Sai, Pedro, eu tenho pressa. Calça sandália. Sandália fala de pressa. Irmão, tenha pressa de pregar o evangelho. Tenha pressa de ganhar alma. Aleluia, o diabo não está brincando de ser diabo. O adversário não está brincando de ser adversário. Aleluia, nós estamos vivendo dia após dia, dia a cada dia. Aleluia, buscando, conquistando, construindo. Mas vidas estão sendo ceifadas a cada dia. E o que nós como igreja temos feito? O que eu tenho feito? Diante de vidas que têm sido ceifadas. Acredito que todos nós aqui nessa noite, de alguma forma, nós temos convívio com alguém que não serve o Senhor. Nós temos convivido diariamente com pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador. Já ouviu falar, mas não conhece. E o que eu e você tem feito a esse respeito? O que você tem sido lá no seu trabalho? Que tipo de crente você tem sido lá na escola? O que você tem sido lá na sua casa, diante dos seus vizinhos? Qual é a conversa que você tem durante o seu dia com aquele que não conhece a Cristo? Será que tem sido piada? Será que tem sido conversa jogada fora? Mas o que Jesus espera de nós é que nós estejamos calçados com as sandálias, que nós tenhamos pressa, porque vidas estão sendo ceifadas a cada dia. Aleluia. O que Jesus não queria, era que eles levassem pão, sacola, e nem dinheiro. E eu fui pensar nessas três situações. Por que será que Jesus não queria que eles levassem pão? Não queria que eles levassem sacola, nem dinheiro? Porque, como eu falei, irmãos, o que Jesus esperava deles era urgência. Aleluia. E eles não podiam estar distraídos com coisas que viessem tirar o foco deles. E o pão, certamente para se alimentar, você precisa sentar, preparar a refeição, e com isso eles iam perder tempo. E quando eu estava pensando nesse texto, meu coração, porque essa palavra falou comigo, irmãos. Porque talvez a nossa, pelo menos a minha preocupação, talvez tenha sido maior em colocar o pão dentro de casa. E eu não estou aqui falando que nós não temos que colocar, não é isso. O que nós não podemos é permitir que a busca pelas nossas coisas pessoais nos impeçam de fazer aquilo que Deus determinou para nós fazer. Porque às vezes demandamos esforço demais para as nossas conquistas pessoais e deixamos de lado o verdadeiro propósito pelo qual o Senhor nos colocou aqui nessa noite. Nos deu esse privilégio de estar aqui nessa noite. Aleluia. E eu fiquei pensando, Senhor, me perdoa. Me ajuda a ser um ganhador de alma. Aleluia. Através dessa palavra, o Senhor me despertou, irmãos. Aleluia. E eu tenho certeza que o desejo dele nessa noite é despertar o seu coração também, para que você abra os seus olhos para o real propósito pelo qual o Senhor te escolheu. Você não está aqui porque você escolheu o Senhor, não. A Bíblia nos diz em João 15,16, que não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades
Aleluia. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Para quê? Para que o Senhor te escolheu? Ah, foi para mim trabalhar e comprar um carro, uma casa, para me ser próspero. O Senhor te chamou, te escolheu, te designou para ir. Aleluia. Não só ir, mas dar fruto. Que fruto é esse? Almas. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Há quanto tempo o Senhor te chamou? Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você participa da Santa Ceia? Há quanto tempo o Senhor te separou como obreiro? Há quanto tempo você faz parte do círculo de oração? E uma pergunta que talvez vai doer no seu coração: quantas almas você ganhou para Jesus? Ergandorian tree de rebialas. Aleluia. Propósito para o qual o Senhor nos chamou não foi outro senão para ir, aleluia, e darmos frutos, e que esse fruto permaneça. Por isso o Senhor não permitiu que os discípulos, aleluia, levassem com eles pão, sacola, dinheiro, para que eles não viessem ficar, aleluia, perdendo tempo com coisas passageiras. Jesus não estava designando eles para comprar, não, para vender, não, para fazer negócio, não. Jesus estava designando eles, dando autoridade para eles, apresentando a urgência através das sandálias dos pés, para que eles pudessem ir, aleluia, e que a obra do Senhor pudesse ser feita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles então, de posse daquela ordem, eles saíram. Aleluia. E com a autoridade que o Senhor Jesus havia concedido a eles, eles foram e fizeram a obra. Pregaram a palavra. Expulsaram os demônios. Ganharam almas. Vidas foram libertas. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Então vai, porque você não vai sozinho. Aleluia. Então vai. Aleluia, porque o Senhor vai te capacitar. Então vai, porque o Senhor te dará autoridade. Então vai, porque o Senhor será contigo. Mas não fique quieto, porque o Senhor não te chamou para ficar quieto. Vai e seja um ganhador de alma. Aleluia. Irmãos, eles levaram isso tão a sério. Eles cumpriram com tanta... Aleluia, eles foram tão destemidos naquela ordem, que eles foram. E saindo eles pregavam ao povo. Qual era a mensagem? Arrependam-se. Arrependam-se. Aleluia. E a mensagem foi pregada. Aleluia. Os demônios foram expulsos. Aleluia. Os enfermos foram curados. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Olha o versículo de número 30. Eles foram, fizeram a obra e voltaram. Mas o texto revela para nós que eles levaram a sério o que Jesus dizia para eles. Porque olha o que o texto diz.
Os apóstolos então voltaram à presença de Jesus e contaram para Jesus, relataram tudo o que tinha feito, tudo o que tinha ensinado. Aleluia. Mas Jesus conhecendo, talvez quando Jesus, irmãos, encontrou com eles novamente, olhando para o texto, porque a atitude de Jesus foi o seguinte: olha, versículo de número 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relatou tudo o que tinha feito e ensinado. Aleluia. Quando os apóstolos voltam, eles encontram com Jesus, e naquele encontro eles deixam claro para Jesus: Jesus, nós fizemos, ó, e foi bênção. Irmãos, e Jesus, que conhece o nosso coração, Jesus viu que de fato eles tinham feito. Olha o convite de Jesus: venham, versículo de número 31, venham, porque eu estou vendo que vocês de fato cumpriram com excelência, que vocês precisam agora de um descanso. Descansa. Aleluia. Jesus tem descanso para nós um dia, irmãos. Aleluia. E eu entendo com esse texto, irmãos, que o momento não é de descansar, não. O momento não é de ficar entretido com outras coisas, não. Mas é de trabalhar em favor do reino de Deus. É de ganhar almas. Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 58, salvo engano. Aleluia. Paulo diz: olha, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, esse trabalho não será em vão. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia, aleluias, à obra do Senhor, plenamente e conscientes de que o Senhor, do que no Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aleluia. O que você fizer aqui, irmãos, em favor do reino, tenha certeza absoluta de que você terá do Senhor uma recompensa. Não será em vão. Aleluia. Todo o seu esforço, aleluia, toda a sua disposição, ela não será em vão. O Senhor vai te recompensar. Então trabalhe, porque o descanso virá. Aleluia. Jesus disse para eles: olha, venham repousar um pouco. Aleluia. Eu vou colocar vocês à parte. Um lugarzinho. Aleluia. Esse lugar está para nós preparado, Vitor. Jesus preparou esse lugar. Aleluia. E muito em breve nós estaremos lá, descansando para todo sempre. Jesus há de honrar o seu esforço. Jesus há de honrar o seu trabalho. Saiba que o seu trabalho não será em vão. Aleluia, mas eu gostaria de convidar você, aleluia, a se dedicar mais à obra do Senhor. Aleluia, eu não estou dizendo para você deixar de buscar as suas coisas, não. Aleluia, mas não permita que a busca pelos seus interesses atrapalhe você de fazer a obra do Senhor e o projeto que realmente você tem que fazer. Foi por isso que o Senhor te resgatou lá do mundo de pecado e te trouxe para a presença dEle. Então faça a obra do Senhor enquanto é tempo. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa nos fazer ganhadores de alma. Que o Senhor possa nos despertar, aleluia, para fazer a sua obra. Porque vidas estão aí fora sendo ceifadas. Irmãos, você está indo para um lugar excelente. Você está caminhando para os céus de glória. Para viver eternamente com Cristo Jesus. Mas leve alguém com você. Se for preciso, coloca no seu ombro.
Aleluia. Ganhe almas para o Senhor. Pregue a palavra. Há tempo, fora de tempo. Aleluia. O que nós temos que fazer é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a palavra nós temos que pregar. Então pregue. Aleluia. Pregue. Só lance a semente. Porque aonde eu e você, às vezes, não podemos ir, a palavra de Deus vai. Aquilo que nós não temos o alcance, a palavra de Deus tem. Então pregue. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que a faca de 2 gumes. Aleluia. Ela é tão penetrante, irmãos, que ela é apta para discernir as juntas e os pensamentos e as intenções do coração. Juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus vai aonde eu e você não pode ir. Então pregue. Aleluia. Só pregue, só lance a semente, porque o Espírito Santo há de convencer. Aleluia, e vidas vão se prostrar diante do Senhor, e o nome dele será glorificado. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida, e que o Senhor nos faça ganhadores de almas. Amém?